Boa noite. Beleza. Boa noite, pessoal. Vocês estão me... Fulco, tá me ouvindo? São seus olhos. Beleza. Ótimo, ótimo. Beleza. Deu? Aí. Muito bem. Tá me ouvindo, Léo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Alto e claro aqui. Perfeito. Muito bom. Tô vendo que temos figuras ilustres aqui já transitando pelo nosso espaço. Deixa eu me portar aqui melhor. Leandro Fukuzawa, Rafael Alaite, André Velano. Grandes pessoas. Eu tô um pouco descentralizado, mas a simetria nunca foi um dos meus fortes. Então, é porque o suporte do meu... Eu tô no meu quarto hoje e o meu computador, ele fica meio lateralizado, ok? Não se incomode com isso. Bem, olha só. Eu acho que podemos começar, né, Léo? Por favor. São Vamos 20 horas introduzindo o assunto. Exato. Vamos introduzir o assunto, exato. Bem, são 20 horas e 1 minuto, né? Já temos aí uma participação efetiva, sobretudo das pessoas do nosso glorioso grupo de discussões. Meu nome é Igor Andrade, eu sou fisioterapeuta, eu vivo aqui na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Atualmente sou mestrando e sou clínico também e atuo nesse amplo universo que é a fisioterapia musculoesquelética, nessa subpercepção do universo que é a dor musculoesquelética, sobretudo a dor musculoesquelética crônica. E hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar um grande amigo, mas que, para além da nossa grande amizade, é um dos sujeitos mais competentes dentro do universo da dor musculoesquelética no mundo, eu diria. Não serei restrito apenas ao Brasil, diria que do mundo. Essa nossa live, as apresentações formais serão feitas mais à frente, mas só para deixar claro que essa é uma iniciativa do grupo MDT Discussões, um grupo de WhatsApp formado por profissionais que já passaram pela formação do MDT em seus mais diversos níveis, sob a tutela do professor André Velano, meu conterrâneo, meu sócio, meu amigo, meu camarada, e o professor Éder Marcos, do Rio de Janeiro, uma grande figura com quem também já tive o prazer de parlamentar pessoalmente. Também eu acho que vale a pena que nós coloquemos aqui em evidência de que tudo que for dito nessa live, né, não representa de forma alguma as opiniões do Instituto Mackenzie do Brasil, do qual nós todos fazemos parte, ok? Também gostaria de agradecer a presença de todos os membros do grupo que nos prestigiam com a sua presença nesta quarta-feira à noite de uma quarentena cinzenta. Bem, tenho aqui do outro lado da tela o professor Leonardo César Melo Ávila, né, uma grande figura, um grande amigo, que é doutorando em neurociência pela Universidade Federal de Santa Catarina, e ele é mestre em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, em 2005. Ele é proprietário clínico do Centro Especializado em Dor e Coluna, né, em Florianópolis, clínica a qual eu já tive o prazer e o privilégio de conhecer pessoalmente, né? E ele é o criador responsável pelo perfil Dor e Coluna no Instagram. Inclusive, as pessoas que não seguem, que eu acho pouco provável, por favor, sigam, porque o rapaz ele é de uma generosidade gigantesca para compartilhar do seu vasto conhecimento desse universo da dor musculoesquelética com todos nós. Léo, quer falar alguma coisa? Não, eu quero agradecer as palavras. Ô Igor, acho interessante tu te apresentar. Ah, sim. Eu sou uma estrela menor hoje aqui. Hoje a minha função é lhe colocar num pedestal, para que a gente possa extrair esses sulcos maravilhosos aí da sua pessoa. Bem,
Meu nome é Igor Andrade, né? Eu sou fisioterapeuta clínico e hoje sou mestrando pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, onde atualmente eu trabalho com metodologias qualitativas de pesquisa e hoje o meu foco principal basicamente é o entendimento do impacto de crenças no processo de dor lombar persistente em pessoas que sofrem. Mas, Léo, antes Oi. de a gente começar exatamente, eu Uhum. gostaria de convidar todos os colegas que nos assistem, agora nesse exato momento são 123 pessoas, eu gostaria de convidá-los a entender que todo esse conteúdo, a aceitar um pouco a novidade. Algumas coisas serão muito novas, outras coisas não serão tão novas. A nossa ideia aqui não é criar um embate de ideias, mas sim uma convergência de ideias para algo mais excelso. Então, trata-se aqui apenas de um debate, da exposição de algumas ideias acerca de um tema, e não trata-se aqui de um ato de rivalismo ou de ataque, tá? Então, precisamos ter um pouco de calma nessa hora. Sempre bom falar isso nas introduções de debates, que em algum momento podem entender a um jaez mais forte, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui, essas 128 pessoas agora, são pessoas extremamente muito preparadas. Quem acabou de entrar foi a professora Ana Maria Siriani, a nossa Mulher Maravilha do ombro, né? E, Léo, quando a gente foi iniciar as nossas conversas, né, para montar um pouco o planejamento desse debate, fez muito sentido para nós dois apresentarmos, sobretudo você, apresentar alguns conceitos que são básicos para o entendimento do processo e do fenômeno doloroso músculo-esquelético. Uhum. Se tivéssemos numa live de engenharia, talvez apresentarmos as 4/6 operações fundamentais para os engenheiros e futuros engenheiros faria completamente a diferença. Uhum. Né? Então, eu acho que essas mini peças, esse quebra-cabeça que vai se formando, que a gente conseguirá, ao longo de mais ou menos uma hora, montar um Uhum. alicerce para que as pessoas também construam as suas perspectivas e as suas análises, inclusive as suas críticas, dentro desse contexto. A professora Naira acabou de entrar, vale a pena também destacar isso. Exato. Né? Por favor, você poderia falar para a gente um pouco sobre o que é dor, sobre diversas perspectivas, e eu gostaria de abusar da sua boa vontade, e gostaria que, eu imagino que você vai fazer para mim um compilado conceitual, que eu adoro tanto, mas eu queria que no final você falasse para mim a sua percepção do que é o fenômeno doloroso músculo-esquelético, Tá joia. agudo ou crônico. Tá joia. Perfeito? Tá joia. Pessoal, lembrando que eu e o Igor tá equalizando para mim, tá equalizando para vocês? Tudo ok aqui. Deixa eu fazer uma coisa, um instante. Eu vou Perfeito. tirar os fones, que aí eu fico só aí não é o suficiente. Estão me ouvindo? Agora o som ficou pior, mas ouço. Ok, ok. E agora? Melhor? Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Tá joia. Igor, acho que vale a gente ressaltar uma questão. Nós levantamos, através do grupo MDT, que nos convidou a fazer essa live, um formulário no Docs, onde obtivemos, né, pudemos obter algumas perguntas bastante pertinentes acerca do campo da dor, tá? E essas perguntas que acabaram, então, norteando a nossa conversa. E se tu me permite, eu gostaria até de anteceder, antes de responder ao teu questionamento inicial, trazer um relato. Né? Qual que é a importância de nós, clínicos, principalmente pesquisadores, encontrarmos lacunas, né, e identificar lacunas no conhecimento, né, no campo da dor. Então, Igor, essa é a visão do Leonardo, tá bom? Eu acredito que na seara da dor, encontrar lacunas no conhecimento pode ser entendido
como uma busca pelo desenvolvimento de conceitos que sejam clinicamente viáveis e que incorporem o que já é conhecido sobre esse tal produto complexo que é chamado de dor, né? Caso contrário, Igor, caso nós não estivéssemos nessa busca incessante por encontrar lacunas no conhecimento, muito provável que ainda estaríamos entendendo a dor como um marcador preciso do estado do tecido, além de fomentar aquela dualidade já obsoleta, né, entre mente e corpo. E lembro que ambas as hipóteses que eu citei agora, né, são frequentemente testadas pelo método científico e com frequência falseadas, seja ela a dor ser considerada um marcador preciso do estado do tecido ou a dualidade mente-corpo, né? Então, isso é um convite, né, reforçando a tua fala anterior, que nós, profissionais da saúde, estejamos revendo com uma certa urgência esse tipo de informação que, por consequência, ainda acabamos difundindo frequentemente. Tá? Eu gostaria de ter dessa introdução para expor, né, a nossa conversa. Aproveitando que você tomou um fôlego aí, eu sempre gosto de fazer um adendo, que eu convido, inclusive, a toda a nossa audiência a ler, inclusive, as teorias do passado em dor, porque isso ajuda demais o que a gente chama na sociologia de superação positiva. Então, normalmente, quando você fala com tanta propriedade acerca dessa questão dos conceitos, isso demonstra, como eu te conheço, né? Você já vem de um substrato de leitura em crescente. E isso apenas acrescenta para as pessoas. Então, eu vejo pessoas diariamente citando obras que elas sequer já passaram perto das prateleiras. Isso é muito complicado, né? Sim. Bastante complicado. Inclusive, a tua fala permeia algo que a gente conversou no passado, né? A necessidade, talvez, de leituras com base em literaturas básicas, né? Inclusive, nós estamos nesse exato momento em 147 pessoas. Quem aqui já leu o capítulo de Dor do Candel? Eu também. Esse ano eu li 10 vezes. Era uma meta que eu tinha até fevereiro. Eu não li tantas, não, mas a gente brinca, só que é o básico, né? É o mínimo necessário. Aí, inclusive, fomenta um outro raciocínio que, com frequência, a Ana também, né? Conversamos, né? No caso da dor, a gente precisa ter um domínio mínimo necessário acerca desse conhecimento para estarmos nos propondo a abordá-la. Gente, respondendo o questionamento que o Igor me fez anteriormente, né? Conceitualizar dor, definir dor. Como dito anteriormente, a gente fez um roteiro prévio e eu trouxe para vocês 5 definições. Uma definição titular, proposta pela IASP, 2 outras propostas não oficiais, uma consulta pública feita pela IASP no ano de 2019 e a minha visão, né, enquanto a uma definição de dor. Então, a definição usual até o presente momento é uma definição de 1924, né, proposta por Mackey e Bugdeck, que entende a dor da seguinte forma: dor é uma experiência emocional e sensorial subjetiva desagradável associada a um dano real ou potencial ou descrito em termos de tal lesão. Uma definição que traz em sua totalidade 2 dimensões da dor: uma dimensão sensório-discriminativa, uma dimensão afetiva emocional, e não contempla, né, uma dimensão cognitivo-avaliativa da dor, né? Outras 2 propostas, né, uma que inclusive a gente comentou há pouco, né, nos bastidores, da Amanda, né, Williams, né, da Craig e Williams, quem for buscar pela referência, a dor entendida como uma experiência angustiante, associada a dano tecidual real ou potencial, com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. Uma terceira proposta, também não oficial, que foi ofertada em 2018 por Cohen e colaboradores, que traz o entendimento da dor da seguinte forma: dor, uma experiência somática
mutuamente reconhecível que reflete a apreensão de uma pessoa à ameaça à sua integridade corporal ou existencial. E no ano de 2019, a IASP efetuou uma consulta pública com uma potencial nova proposta para a definição de dor, como sendo dor, uma experiência sensorial e emocional aversiva, tipicamente causada por ou semelhante à causada por lesão tecidual real ou potencial. Confesso que, aos meus olhos, é muito similar à presente definição, no entanto, ressalto a palavra aversão. Eu acho bem interessante essa palavra constar na definição. Haja visto que teorias mais atuais, que de alguma forma tentam explicar e entender melhor a dor, consideram a dor não como sendo um marcador preciso do estado do tecido, mas sim a percepção implícita de ameaça, de aversão por parte do indivíduo. Então, por isso eu acredito que seja bastante relevante constar o termo aversivo. E, gente, uma definição aí, por favor, eu peço humildemente, eu poder explorar a minha percepção enquanto ao entendimento da dor. E se vocês perguntam, Léo, como você a define? Eu defino a dor como um produto. A dor é um produto condizente ou desproporcional, que pode ser entregue a sós. Contudo, frequentemente está ou vem acompanhada. Ela é dependente de matéria-prima real ou potencial, tem seu processamento e hospedagem no sistema nervoso central e tem como seu agente principal o cérebro. E notem um detalhe dessa definição. Com frequência, a dor é um produto ofertado com um outro souvenir, com um outro brinde. Alterações no sistema de movimento, alterações no sistema imune, endócrino, no sistema autonômico, alterações ao nível medular, subcortical ou cortical, tratando-se de neurotransmissores, ou seja, comumente ela não está sós. No entanto, poucas vezes olhamos para os brindes que ela traz consigo. Léo. Igor, tá com eco, cara. Eu acredito que seja aquela questão do computador. Se tu puder desligar o teu, eu fui obrigado a desligar aqui o meu. Perfeito. Não, o meu tá desligado. Deixa eu só fazer um teste aqui com o pessoal. Você vai fazer um minuto de silêncio, só um segundo. Ok. Vocês estão ouvindo a minha voz com eco? A voz do Igor tá com eco? Cri, cri, não. Cri. E agora, Igor? A minha voz está com eco? Sim. Não. Aqui eu não estou ouvindo eco. Tá joia. Tá. Alguém escreveu assim, a sua não? Caso equalize, por favor, nos avisem, tá? Ô, Léo, eu queria... Nayara falou assim, põe fone, Igor. Nayara, o meu fone é preto e a minha barba também. Aí não dá para ver muito. É o seguinte. Léo, então, com base em tudo que você falou, é possível, então, ter dor sem ter dano? É muito mais comum na realidade, né? A presença de dor na ausência de dano. É mesmo? Fato. Tem uma coisa interessante, embora a gente tenha uma afinidade grande com as leituras, tem uma definição do Mosley, deixa eu só ver se o meu trem aqui está zerado. Está tudo zerado aqui. Espero que a voz esteja bem legal. Tem uma definição do Mosley de 2015 que ele fala mais ou menos que a dor é uma resposta perceptiva de proteção. Né? Que ela pode ser evocada por informações em caráter mais sensorial, com caráter psicológico, ele fala também de um universo contextual, entendeu? Que sugiram ao cérebro que o seu corpo está em perigo. Eu acho essa definição do Lorimer Mosley muito legal. Para quem quiser buscar aí a referência, é Mosley 2015. Eu acho que ela é muito semelhante à definição da Amanda Williams, que é uma que eu gosto bastante.
A consulta da IASP de 2019, ela é estranha para mim por uma questão. Só por uma. E aí, depois a gente pode debater isso em off. Eu acho que hoje as pessoas estão lendo cada vez menos. Isso é um fato. Ou se leem coisas muito meméticas, muito pequenas. E ela tem muitas orações coordenadas. E eu acho que isso torna o entendimento dela um pouco mais complexo do ponto de vista semântico, do ponto de vista frasal e estilístico. Ela me lembra os textos de Calderón de la Barca do século XVI e tal, mas é um detalhe. Então, obrigado, e talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo, nos assistindo, elas não tenham essa ideia de que é possível haver dor sem haver dano, né? E aí, eu gostaria de te lançar uma segunda pergunta. Sentir dor é normal? Fala para mim um pouco disso. Tá. Sentir dor é normal. Anormal é não senti-la. Igor, sentir Perfeito. dor, em sua maioria, é desagradável. Lembrando que o desagrado diz respeito a uma dimensão da dor, com base no que nós conhecemos atualmente. No entanto, Perfeito. Pensando em sua finalidade, ou seja, pensando na finalidade da dor, pode-se entender que há uma dor boa e há uma dor ruim. Principalmente quando entendemos a dor como um produto do sistema nervoso central, que tem como finalidade proteção, assim como a febre, através de alertas. Quais são os alertas da dor? Alguns deles: intensidade, sensação de desagrado, duas dimensões diferentes, uma sensório discriminativa ou uma afetiva emocional, fora que não estamos ainda falando do relato cognitivo de tomada de decisão frente à circunstância. E um detalhe importante para atentarmos acerca das manifestações diferentes dessa experiência é que nem todo alarme soa com os mesmos sinais. No caso da dor, por exemplo, com frequência e intensidade distintas, variando entre sujeitos, e em experiências diferentes numa linha do tempo no mesmo indivíduo. Perfeito. Então, em síntese, é normal, no entanto, cabe né, um convite à reflexão. Existe uma dor com uma finalidade bem delineada, que nesse caso a gente já pode transpor a conversa para uma condição aguda, e uma dor com uma finalidade distorcida, talvez desnecessária, chamada de dor crônica, o que a gente comumente chama de persistente. Teve uma moça que fez um comentário, agora me perdoa, tá, moça? Eu não consegui ver seu nome. A dor é boa ou necessária, Leonardo? Ambos. Ao meu ver, tratando-se de dor, é um sinônimo. Tem um Nesse cara... contexto, tá? Não a palavra propriamente dita. Claro. Tem um cara que eu vou tentar evocar aqui, Hu Hongji. Hu Hongji. Ele foi um dos autores de um trabalho que falava que a dor crônica é uma gliopatia. Foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa transformar de forma formal a dor em uma doença. Perfeito. Propriamente dita. Eu só queria tecer um pequeno comentário. Existem colegas, e nós somos clínicos, né? Tem muita gente que fala, mas os caras vivem só em laboratório, são ratos de laboratório. Não. Hoje aqui o embate é entre dois clínicos e nós temos atividades que envolvem pesquisa. Quando um paciente chega na minha clínica e fala, eu quero ficar sem dor, eu penso no extremo, cara. Eu penso muito na insensibilidade congênita da dor. Não sei se você já ouviu algum desses relatos de caso, que é uma neuropatia autonômica sensorial. Gravíssima, inclusive, né? De repercussões muito graves.
Então, a gente percebe que esse sistema de alarme, embora possa te incomodar, mas ele é importante em alguma medida, né? Como ele vai estar regulado é outra história, né? Mas tá bom, você falou aí, você deu essa sua percepção. Eu queria que você falasse para mim dessa possível existência de uma dor boa e de uma dor ruim. Fala um pouco para a gente sobre isso. A dor aguda é boa e a dor crônica ou dor persistente, que eu prefiro esse termo, é ruim? Aos meus olhos, e parte da literatura, e nós vamos aprofundar ao longo dessa conversa, sim. Então, sim, né? A dor, ela possui, a dor boa, no caso, tá? Ou, como a Débora bem colocou, dor necessária. Mas, Débora, entenda, nesse contexto, eu estou utilizando como sinônimo, não que as palavras sejam sinônimos de si, tá? A dor boa, ela possui finalidade de proteção e sinaliza algo de errado que precisa, ou potencialmente precisa ser corrigido. Muitas vezes, notem esse parênteses, muitas vezes pelo próprio organismo, sem a interferência externa de um clínico muito intrometido, tá? Ou seja, isso diz respeito ao prognóstico, ao tempo, à história natural da condição. Em contrapartida, Igor, a dor com uma finalidade não tão adequada ao seu propósito, tratando-se do que a gente sintetizou a dor propósito de proteção, no caso a dor ruim, dor persistente, ela não possui mais a finalidade protetora proporcional ao cenário atual. E, além disso, concomitante, essa dor com um caráter não ideal, não adequado, ela vem associada a outras disfunções. Então, acho que, de forma bastante sintetizada, cabe essa resposta. Perfeito. Eu estou aproveitando e lendo aqui um pouco os comentários. O André Taveira, ele fez uma pequena colocação acerca da sensibilização central. André, isso será falado um pouco mais à frente, tá ok? Mas, ainda assim, pode falar. Pessoal, eu convido vocês a pegar um papel e uma caneta e anotar os seus questionamentos. Existem perguntas boas que são perdidas ao longo da conversa, que a gente vai perder o nosso raciocínio, tá? E uma outra coisa, não sejam precoces. A gente está construindo um assunto. A gente já vai falar de fenômenos neurofisiológicos mais complexos. A gente está dando fundamento para aprofundarmos o tema. Lembrando que o assunto é MDT. A gente vai chegar em possíveis mecanismos com base em plausibilidade biológica para discutir. Então, é devagarinho. Calma, calma. Vamos lá, Igor. Exatamente. Perfeito. Porque quando você fala dessa relação da dor aguda protetiva e de uma dor persistente que perde a sua razão de proporcionalidade, eu não posso deixar de relembrar de novo, ou relembrar de novo é triste, né? Eu não posso deixar de lembrar a questão da proposição da dor crônica adentrar aí a classificação internacional de doenças em sua 11ª versão, né? E a minha angústia com relação a isso, que foi um dos pontos que a gente chegou até a debater na segunda-feira, é sobre o aspecto cultural que pode ser avassalador, né? Sem status de doença, com apenas o status de uma condição músculo-esquelética, a dor ela já tem esse impacto gigante. Imagine quando ela estiver dentro de um documento oficial de nome Classificação Internacional de Doenças e as pessoas derem um Google nisso. Isso vai começar, talvez, a fervilhar um pouco a cabeça das pessoas, convidando os colegas às leituras dos artigos de um grupo de pesquisa capitaneado por Tridi, que começa esse debate em 2013, na minha humilde opinião, tem o melhor dos debates em 2015 e tem desdobramentos em 2017 e 2019. O que você acha disso? Igor, primeiramente, eu acredito que a dor aguda, né, ela deva ser entendida como um sintoma
Uhum. Agora, com base na nova CID-11, né, proposta em 2019, a dor crônica ela pode, é um convite, tá? Pode ser compreendida como a doença propriamente dita. Dentro de instantes, pessoal, nós vamos falar sobre essa classificação de dor crônica primária, secundária, todas as classificações de dor crônica secundária. Mas antes, eu gostaria de introduzir esse questionamento do Igor com a seguinte reflexão. A dor aguda, ela é um processo biológico, natural, fisiológico, necessário, imprescindível do sistema nervoso central, íntegro, ou disfuncional, não mais um sintoma, mas a doença per si, a doença propriamente dita, no caso da dor crônica. Inclusive, reforçando o que o Igor citou anteriormente, sobre uma gliopatia, há literaturas atualmente que sugerem que a dor crônica possa ser uma doença neurológica, né, progressiva. Por quê? Devido à redução, né, da densidade de massa cinzenta e massa branca em regiões distintas do cérebro. Então, uma doença neurodegenerativa progressiva. Tá? E esses dados se obtêm com algumas espectrometrias aí de sistema nervoso central, que não é a minha seara, então eu não vou falar que eu não domino isso com propriedade. Tá? E caso... Bom. Perdão. Não, por favor, complete. Fique à vontade, eu continuo depois. Tá. Eu só iria citar um trabalho bem interessante, que é do grupo da Arne, onde ela fala realmente dessas alterações de densidade de corpos neuronais em diversas regiões do encéfalo, né? Onde, mais uma vez, a gloriosa teoria da neuromatriz da dor, obviamente adaptada e, digamos, superada positivamente, isso tem que ser colocado entre aspas, porque é um termo da sociologia, ela é colocada como válida, né? Você vai perceber uma perda de densidade neuronal em alguns lugares, você vai notar hiperativação em outros e por aí vai. Principalmente no córtex pré-frontal, ínsula e córtex singular, né, anterior. Então, geralmente comumente, né, não é uma regra, tá? E, gente, uma outra provocação é, lembram de matemática, o sinalzinho de pertence, o E não pertence? Talvez isso entre nessa discussão. Quando nós conversamos sobre o termo crônico e agudo, comumente acabamos sendo muito reducionistas ao ponto de entender essas duas classificações somente numa ordem temporal. Tá? Inclusive, eu e o Igor conversamos sobre isso anteontem, né, numa pré-live, para a gente alinhar nossos raciocínios, e eu incitei essa microdiscórdia. Para um clínico, tá? E também para um pesquisador, que ele precisa ter ciência acerca dessas condições, a dor aguda e crônica, elas não podem ser reduzidas somente em condições temporais. Então, façamos o seguinte, a minha mão esquerda, vocês vão elaborar comigo uma coluna voltada a conceitos baseados na dor, em dor aguda. E aqui a gente vai se apegar, na mão direita, a condições voltadas à dor crônica. A primeira condição de dor aguda é o rótulo de que ela está naquela casa de 4 a 5 semanas, ou menos do que 3 meses. E a minha provocação é possível compararmos um indivíduo que tenha sido submetido, né, a uma entorse de tornozelo e ele lesionou, teve uma microalteração no talo fibular anterior, um grau 1. Quando comparado a, por exemplo, um perfil populacional que eu atendo em meu doutorado, que são indivíduos que passaram por uma intervenção cirúrgica de coluna lombar, que chegam a mim com 4 segmentos fixados. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinos, 8 parafusos, mais 2 placas no mínimo.
faz sentido delimitar de forma muito reducionista o indivíduo nessas condições? A probabilidade desse camarada com 12 semanas ainda ter, por exemplo, uma atividade de osteoblasto a todo vapor e inputs nociceptivos a todo vapor é muito grande. E aí, no caso, a gente vai tender a classificá-lo ele como um indivíduo crônico com uma probabilidade muito pequena de não ser uma alteração estrutural, como sendo o fator primordial de sua dor. Isso é a primeira reflexão. A reflexão do tempo com base no tempo. Tá? A reflexão número 2 é: condições agudas, elas apresentam um melhor entendimento, aceitação, habilidade em explicar, seja pelo paciente ou clínico, haja visto a proporcionalidade da condição com o estado do tecido. Em contrapartida, na dor crônica, o início, em condições de dor crônica secundária, é muito claro, mas na dor crônica primária não é claro. Então existe muita dificuldade enquanto a entendimento, aceitação, e tem uma pequena relação com o estado do tecido. Dor aguda, conseguimos identificar um fator gerador de todo o processo. Parte das dores crônicas, principalmente as dores crônicas primárias, não. Aqui, se vocês me permitem, eu abro um parêntese. Por que eu falei isso? Porque, segundo a CID-11, a dor crônica primária ela é caracterizada com presença de dor na ausência de capacidade de detecção da gênese do processo. Dor crônica secundária é aquela dor que persiste além do tempo de cura tecidual, com um porém. Existe um histórico bem delimitado do processo. Foi um indivíduo que teve herpes zoster, né? Tem uma condição viral, e cicatrizou o tecido e a dor perpetua. É um indivíduo que teve uma condição metabólica, uma diabetes, por exemplo, e houve alteração neural e a dor persiste. É um indivíduo que teve um processo de câncer, passou, né, por uma reabilitação, uma químio, uma rádio, dentre outras modalidades, e não houve remissão, né, do quadro, mas a dor persistiu. É um indivíduo que passou por uma lesão, uma fratura, um trauma, uma cirurgia, e a cicatrização ocorreu, mas a dor persistiu. Essa é a dor crônica secundária. Então, houve um start. Mas hoje em dia a dor persiste por outros fatores. Né? Lembrando que existem indivíduos que são um solo fértil para a dor florescer. É um terreno completamente adubado, que estava esperando o feijão, o input, para daí a dor talvez não ir embora. E uma outra condição de dor crônica secundária é que ela apresenta uma série de subclassificações, A, B e C. A, dor persistente oriundo a alterações estruturais, por exemplo, a osteoartrite. Dor secundária do tipo B, né? Uma dor devido à deposição de cristais, por exemplo, deposição de cristais de ácido úrico, né, em condições reumáticas, por exemplo. E a dor secundária do tipo C é uma dor devido a alterações no sistema nervoso central, mais especificamente doenças. Dor devido à esclerose lateral amiotrófica, dor devido à doença de Parkinson. Então, existem essas subclassificações. E, por fim, Igor, eu acabei só me destoando aqui, duas análises, gente, imprescindíveis enquanto a comparação aguda e crônica, tratando-se de sistema de movimento. Eu uso o termo sistema de movimento porque eu tenho o meu viés com base nas minhas leituras. Eu leio muito os materiais da SLUC e ela acaba utilizando esse termo. O Igor já utiliza muito uma linha mais comportamental para explicar o processo. Alterações no sistema de movimento em condições agudas, elas são necessárias. Ou seja, o mecanismo comportamental de proteção natural, ele é fisiológico, necessário e imprescindível. Por exemplo, para o reparo de solar. Porque caso eu corte o meu dedo aqui e eu ficar com frequência realizando isso, partindo do pressuposto do exemplo do reparo de solar, a probabilidade de demorar um pouco mais para ocorrer todo o remodelamento do processo é bastante diferente de uma condição de normalidade. E olha o outro lado, a outra face da moeda. O indivíduo com dor persistente. O mecanismo comportamental
para quem está habituado com a literatura, pode ser conhecido como mal adaptativo, ou seja, disfuncional. O Rafa fala com isso com maestria. Existe a condição que envolve... Uma palavra, se o Rafa estiver aqui, eu inventei, né? Que uma é volição, a outra é enulição. Eu coloquei um antônimo. Ou seja, um comportamento voluntário e um comportamento involuntário frente a essa condição de necessidade protetiva. Tá? Em síntese, em condições agudas, houve a perda de função de alerta, que ela vem comumente associada, por exemplo, a alterações autonômicas do tipo simpática, com um excesso de facilitação, ou seja, muita ativação, por exemplo, muscular daquela condição. Tá? Então, perdoem, gente, a divagação, mas eu acredito que é interessante o convite à reflexão sobre não sermos reducionistas ao ponto de usar o termo agudo e crônico somente para a classificação temporal. O tempo pertence a essa classificação, mas não se reduz somente a isso. Muito bem, senhor Leonardo. É uma grande questão. Você adiantou um pouco o carro à frente dos bois. Eu só vou Pode voltar. porque a gente falaríamos sobre isso mais à frente, mas eu acho que caiu no tempo correto. Perfeito. Porque, Léo, uma das grandes questões que é preciso ser posto aqui nesse local é também quebrar um pouco o mito de que nocicepção é igual a dor. Exato. Isso é uma coisa bastante importante. E o que acontece? Até 1906, ou seja, até o início do século XX, a nocicepção ela era compreendida como dor. Vai ser ali nos idos, nos albores, ali com Sir Charles Sherrington, né? Que pode ser considerado o pai da neurociência moderna, onde essa questão ela começa a ser fracionada e entendida de forma um pouco mais complexa. Então, eu queria que você falasse aí para a nossa audiência, de uma forma cognoscível, o que é, de fato, a nocicepção? E por que ela é diferente de dor, Léo? Sim. Bela pergunta, meu nobre. Muito boa. Grato pela oportunidade de conversar sobre isso. Novamente, pessoal, de forma simplificada aos nossos ouvintes, né, a nossa audiência, não. Dor e nocicepção não são sinônimos. A nocicepção ela pode ser entendida como um processo de decodificação de estímulos externos com base na ativação de uma célula chamada noceptor. Tá? Aquelas terminações axonais livres. Tá? Em suma, gente, o noceptor ele é uma célula de alto limiar de ativação. Tá? Não são células somatosensoriais que dependem de um baixo limiar para serem ativadas, para serem despolarizadas, para chegarem naquele limiar de voltagem onde atinge o teto do tudo ou nada e esse potencial de ação ocorre. Ou seja, o noceptor é uma célula de alto limiar com função primordial, Igor, de detecção de perigo real ou potencial. E veja que interessante. Por favor. Eu só queria fazer um pequeno... Eu imagino aonde o senhor vai chegar agora, mas eu quero fazer uma abertura de colchetes e voltar lá no nosso primeiro tópico. Será que em 1994, Harold Meshkey e Nikolai Bogduk, eles tinham, de fato, esse background acerca da diferenciação do processo nociceptivo e de suas subdivisões e do fenômeno doloroso? Porque quando você falou aqui para mim da nocicepção, diga-se de passagem, muito bem falado, isso me bateu como um martelo bate numa bigorna. Será que o conceito, a definição de dor, cunhada pela IASP, por essas duas mentes brilhantes, sem sombra de dúvidas, ela levou em consideração isso quando você fala de dano real ou em potencial? Igor, eu não sei te responder, mas, assim como Platão,
eles tinham muito tempo para olhar para as estrelas e divagar acerca do assunto com profundidade, sem as distrações do dia a dia e sem precisarem, com frequência, alimentar um sistema de publicação em massa de ciência desnecessária. Então, eles tinham muita paz, provavelmente, e muito tempo para divagar a fundo acerca dessa hipótese, né? Naquele marco do tempo. Muito bem. Só relembrando ao pessoal que está participando da live, por favor, façam as anotações, ok? Para que nós possamos, em algum momento, debater com todos. Eu vi várias perguntas muito interessantes aqui. Várias perguntas. Porém, a gente não tem condições de ficar fazendo as interrupções nesses exatos momentos, tá bom? Mas vai ser extremamente prazeroso, tanto para o Leonardo quanto para mim, à medida do possível, respondermos as questões de vocês via Instagram ou pelo próprio grupo do WhatsApp também, ok, pessoal? Então, prossiga, por gentileza, professor. Gente, eu ia concluir a definição, né, de um noceptor e só com uma fala final, né, que até o presente momento as evidências não apontam a existência de uma célula específica para dor. E como citado anteriormente, Igor, a dor ela é um produto hospedado no sistema nervoso central que tem como seu agente o cérebro. E um detalhe muito interessante, né, que é um raciocínio que eu adapto de uma frase do Musley, que é o seguinte: nocepção não é o suficiente e nem necessário para uma experiência de dor. Então, em síntese, é possível nós que estamos aqui realizarmos, fazermos um bolo sem ovos. Isso é, a nocepção ela pode ser entendida como uma matéria-prima que precede a dor e comumente se faz presente. Mas, assim como um ovo, para a elaboração de um bolo, muitas vezes é dispensável. Muito bem. Leonardo, você que é um leitor fervoroso da professora Kathleen Sluka, e eu tenho certeza de que você saberá discorrer sobre isso com maestria. Já que você falou que é muito simplista falar de dor apenas pelo recorte temporal, e eu concordo em número, gênero e grau, eu acredito que seja necessário um somatório de recortes. Eu não julgo o recorte temporal como inútil, mas eu acredito que nós precisemos, né, de outros recortes para se somar e para construir um todo. Faz o obséquio para mim e classifica a dor baseada com mecanismos neurofisiológicos, a palavra mais mágica dos últimos anos, depois de neurociência e mindfulness. Tá, João. Né? Classifica para mim, baseado em mecanismos neurofisiológicos, com a chancela da IASP. Perfeito, por favor. Perfeito. Pessoal, como este célebre humano que vos fala, chamado Igor Andrade, a IASP, ela nos agracia, no presente momento, tá? Com 3 mecanismos. Notem a fala, a frase a palavra, no caso, que virá após a minha fala. A IASP nos agracia com 3 mecanismos com base numa ordem neurofisiológica do processo. Com base numa ordem neurofisiológica do processo. Nós vamos aos 3 mecanismos, eu vou citá-los, brevemente falar suas definições, apresentarei um plus, que a literatura traz de forma massiva, mas não consta, se vocês entrarem no site da IASP, na taxonomia e clicarem em Pain Terms, não vai estar lá. E, além disso, nós vamos falar também sobre subclassificações de cada um desses mecanismos com base em outras literaturas, tá bom? Então, primeiro,
as 3 ordens neurofisiológicas, de acordo com o surgimento na literatura, são neuropático, nociceptivo e nociplástico. O mais jovem, o mais recente. Tá? O que é, como a IASP nos define a dor nociceptiva? Uma dor devido a um dano real ou potencial ao tecido não neural proveniente à ativação de um nociceptor. Mecanismo número 2. Mecanismo chamado de neuropático. Uma dor causada por lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial. E agora, gente, o terceiro descritor surgiu em 2016, né, oficializado, ele causa muita confusão. Eu vou deixar uma pequena pulga atrás da orelha de vocês. Para quem está familiarizado, peço desculpas, tá? Esse terceiro descritor, muita gente confunde com um fenômeno fisiológico chamado sensibilização central. Não é, já adianto, né, Igor? A gente vai conversar sobre isso mais à frente. E como a IASP define o descritor, o mecanismo neurofisiológico de dor nociplástico, é uma dor em decorrência de alterações no processo de nocepção, ou seja, no processo de decodificação de estímulos do ambiente ao qual, estímulos de alto limiar do ambiente ao qual nos encontramos inseridos. Com detalhe, gente, apesar da ausência de evidências de dano tecidual real ou potencial. No entanto, que causa a ativação desses noceptores periféricos, tá? Não estou falando de noceptor ao nível medular ou central. Ou de evidências de doença ou lesão do sistema nervoso somatosensorial, causando dor. De forma mais simples, não há evidência de dano neural ou não neural. É basicamente um diagnóstico excludente. Para quem curte ler um pouquinho mais a fundo o assunto, tem um paper de 2018 gente, eu vou falar sem sotaque, tá? Do Smith, né? Ou do Smith, que ele traz alguns preditores para cada uma dessas condições, né? E existem os sinais e critérios, por exemplo, para a dor noceptiva, são 3 sinais presentes, 3 sinais ausentes e um critério. Para dor neuropática é a presença de 3 sinais, e para dor nociplástica, que na época não existia o termo nociplástica, eles usaram central, existe a presença de 3 sinais e um critério. Mas o preditor mais forte, por exemplo, para essa condição nociceptiva é a ausência de padrão. A ausência de padrão para causar, para aliviar, e padrão enquanto a questão topográfica. Não dá para delinear uma região específica, pontual. Tá? Se der tempo, a gente fala sobre os preditores, né, de cada um, dessas outras condições. Inicialmente... Leonardo, eu só queria... Desculpa, eu esqueci de levantar o dedo. Perdão. Você quer completar seu raciocínio? Essa é a primeira parte, gente. Agora nós vamos falar sobre subclassificações de dor nociplástica e subclassificações de dor noceptiva. Mas, por favor, Igor, fale, por favor. Você falou uma coisa aqui e me veio... Bem, obviamente que nós conversamos sobre isso a segunda-feira, né? Você falou comigo agora dos mecanismos com base neurofisiológica. Mecanismos esses muito, muito bem descritos lá pela Sluka em 2018, né, num trabalho muito clássico dela, bem colorido. Eu gosto de coisas coloridas. Eu adoro, cara. Mas engraçado, Leonardo, eu vou em congresso de vez em quando e eu olho para o púlpito onde grandes figuras falam e as pessoas falam com muita certeza e veemência que a sensibilização central ela faz parte dessa classificação baseada em mecanismos neurofisiológicos.
E você também já viu isso, porque nós costumamos frequentar os mesmos lugares, e as pessoas aceitam, tomaram isso como verdade praticamente. Uhum. Se você tiver, bem, eu estou olhando mais isso do que você, mas nas perguntas eu vi muitos questionamentos relacionados à sensibilização central. Uhum. Não estou afirmando, porque eu não pude ler com profundidade as perguntas, mas subentende-se que pela quantidade de vezes que elas apareceram, parece-me que as pessoas às vezes confundem o processo de sensibilização central com algum tipo de classificação de dor baseado em mecanismos neurofisiológicos. O que não exclui, obviamente, a sensibilização central de ser um evento neurofisiológico. Mas ok, não é hora disso, não vamos colocar a carroça à frente dos bois, né? Igor, todo mito é perigoso, porque ele inibe o pensamento e induz um comportamento. Rubem Alves, tá? Não é o Leonardo. Só queria complementar a tua fala. Sim. Igor, vamos fazer um convite ao pessoal. Gente, em 2 minutos e 30 segundos, a live se encerra. Podemos finalizar agora e entrar e iniciar uma nova live. Aí continuamos a falar sobre subclassificações de mecanismos de dor neuropática. Vou apresentar os 3 subclassificações da dor nociplástica, as 2 subclassificações da dor nociplástica e as 3 subclassificações da dor noceptiva. Pode ser dessa forma? Pode. Tá. Então, vamos lá, gente. Eu vou finalizar aqui. Peço 1 minuto, porque é a primeira vez que eu finalizo uma live e tento salvar no IGTV, enfim. Então, em 1 minuto, nós voltamos. Fechado, Igor? Confiamos em você, Leonardo. Obrigado, Leonardo, gente. we trust. Tá joia. Um beijo. Adriano, jamais superamos um mentor, cara. Talvez quando tiver 20 anos de profissão, cheguemos perto de você. Por favor, não. Então tá, vou finalizar aqui.